Ele falava de sonhos, e sonhos não significam trabalho. É outra coisa, é uma coisa diferente. Talvez seja algo tão corpóreo que o espírito já nem sequer pode intervir. Aliás, eu até gostaria que existisse essa possibilidade de estabelecer um limite entre os dois. Primeiro, partindo do critério de que o trabalho sem limites só pode ser interpretado como loucura. Em outras palavras, se a vida é totalmente permeada de trabalho, que todo o resto já não tem mais trabalho, não tem mais significado, e que a sociedade de nada mais necessita, isso na realidade vai levar ao fim. Se as pessoas se esforçarem para passar pela vida de maneira disciplinada, todo mundo vai rir deles. Podem continuar a trabalhar, talvez possam até ganhar um pouco de dinheiro, mas o trabalho deles já não terá mais valor nenhum. Por quê? Porque esse trabalho será executado pelas máquinas. E eu acho que, mais uma vez, temos um cruzamento de um paradoxo. Por um lado, o trabalho é tudo, e por outro, o trabalho é a negação de tudo, é o nada. Eu diria que esse certamente é o ponto central do nosso raciocínio. Alberto Buzik. Numa das mais magníficas peças que o expressionismo alemão nos legou, do meio-dia à meia-noite, de Georg Kaiser, nós temos uma situação que me parece fascinante para ilustrar o tema que nós estamos debatendo aqui essa noite. O protagonista é um funcionário exemplar de banco que será seduzido, aparentemente seduzido por uma mulher misteriosa e maravilhosa que o levará a dar um desfalque no banco, liquidando uma carreira, lá sei eu, de 40 anos de excelentes serviços prestados à instituição. E no momento em que ele descobre que a mulher não o seduzia e não estava fazendo com que ele se tornasse um criminoso, e quando ele percebe que todo o delírio dele de levar uma vida de aventura e enfim, de extremo prazer com essa mulher em algum país exótico, se esboroa por terra, ele simplesmente enlouquece. E em vez de devolver o dinheiro ao banco e continuar a sua vida de funcionário morno, exemplar, normal, ele avança pela noite de Berlim e gasta aquele dinheiro até, enfim, até acabar caindo morto numa espécie de encruzilhada, crucifixo muito emblemática. Os expressionistas eram muito sensíveis e muito atentos às questões sociais que os envolviam nas décadas de 20 e 30. E eu acho que a questão que o Kaiser coloca nessa peça do amor como condutor de um veículo de loucura que se contrapõe a um universo cinzento de trabalho, é uma visão que se encaixava de uma forma muito vigorosa, muito eloquente, na primeira metade do século, pelo menos antes da Segunda Grande Guerra, no mundo das relações amor-trabalho. O senhor acha que essa situação ainda persiste? O senhor acha que a virtualidade do amor só se realiza ainda, em certos casos, através da loucura? Nós vamos, então, fazer o intervalo e, após o intervalo comercial, o professor Dietmar Kamper fará a resposta à pergunta de Alberto Buzik. Esta é a TV PUC de São Paulo, apresentando o debate com o sociólogo e filósofo alemão Dietmar Kamper sobre trabalho e amor. Este evento é organizado pelo SESC de São Paulo, pela pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC e pelo Jornal da Tarde.
Eu passo, então, Dietmar Kamper para responder à pergunta de Alberto Guzik. Das Stichwort Expressionismus ist für mich A palavra auch sehr expressionismo wichtig, weil ich é glaube, daran muito wird deutlich, importante, dass porque in den eu acredito 20er profundamente que 10er und nos anos 20er Jahren in 20, Europa em 1910, Problem 1920, aufgetaucht ist, dass esse problema man in surgiu die na Formel Europa. fassen könnte, Ou nur seja, noch die Liebe ist stark, que alles na andere época hat só sich se als achava que o amor era forte, todo o resto não tinha Und ich glaube, significado. dass Rilke in E seinem eu acho Versuch, que dort Rilke, ausspricht. na tentativa que ele Canetti fez, übrigens, der ja é auch como in Canetti, demselben Zusammenhang aconteceu gehört, com ele o que mit seinem aconteceu com Roman Canetti, Blendung, com o seu eine romance Situation beschreibt, wo ein China-Kenner ein Leben lang arbeitet und am Schluss La an Mistura, der Liebe zugrunde quer geht. dizer, Nicht aber durch sie das Leben uma gewinnt. pessoa que morre devido ao amor. Das ein entscheidender Punkt, Talvez wir haben esse auch von seja Proust ponto gesprochen, dass in decisivo. diesen Vocês Jahrzehnten também falaram de Proust. eine große Erinnerung noch einmal literarisch und nesse- philosophisch unternommen worden ist, Nos anos was man Arbeit que und Liebe vivemos, zumuten temos de kann pensar als o Belastung. que pode ser colocado como sobrecarga sobre amor e sobre trabalho. E parece que existe uma sobrecarga exagerada. Eine nächste Frage. die Luiz kommt Carlos Yazbek, que diz: penso que é possível amar o trabalho e trabalhar com amor. Penso também que o amor dá muito trabalho. Mas como é possível, sem metáforas, viver o amor como trabalho? Also der Versuch, die alte Feindschaft aufzukündigen zwischen A tentativa de eliminar aquela antiga inimizade entre amor e trabalho levou justamente ao que eu acabo de mencionar. Tanto o amor quanto o trabalho chegaram ao limite de suas possibilidades. Podemos dizer que são radicalizações que eu não aceito. Eu tento amar o meu trabalho in der Liebe auch zu arbeiten, e wobei tento também trabalhar com amor Dichotomie erhalten bleiben para poder manter essa dicotomia, pelo menos assim deveria ser, para que as coisas funcionem. Frage, Quanto à sua pergunta, wie es denn möglich ist, dass die como é Liebe von der possível Arbeit gewissermaßen verschlungen que wird, o amor seja ist nur vor absorvido dem Hintergrund pelo dieser Art trabalho, von, isso só pode ser entendido Amour-Passion in no Europa caso zu verstehen, wo do que na Europa é considerado amor-paixão, quer dizer, amor-paixão. Tudo é amor, tudo. Lebensernst, jedenfalls A seriedade do amor, que faz parte integrante da vida. Pessoas que acham que é só através do amor que podem chegar a si próprios, viver verdadeiramente. gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho curiosidade de saber se nos seus diálogos com Baudrillard, o senhor chegou a debater com ele dentro da teoria do simulacro, da comunicação mediática e virtual, se é possível, dentro desse horizonte, realizar o ato poético, ou seja, trabalho e amor. Ato enquanto trabalho e poético enquanto amor. Baudrillard hat ja den Versuch gemacht, fez justamente aquela tentativa. Ele tentou demonstrar que no mundo das imagens, já não existe mais referência, não existe verdade. As imagens, na realidade, enganam. und das auch in einer Theorie plausibel machen E wollen. ele tentou, inclusive, tornar isso plausível dentro de uma teoria. Aí nos perguntamos, e esse é o problema, como é que podemos agir com a produção e a reprodução técnica das imagens? Porque a imagem desempenhou um papel tremendo dentro do amor. É claro que ninguém pode discordar disso. Eu acho que nem seria possível suportar isso de outra maneira. A imagem do amado ou da amada, quando se ouve a flauta mágica e quando se vê o cenário da ópera, é o caso
de uma paixão que é cantada no palco. Es bedeutet, die Situation jetzt darauf zu übertragen. Also Como é que podemos transmitir essa situação dessa maneira, quando já não é mais possível transmiti-la através de imagens? Quando a imaginação já não pode mais estar no mesmo nível que o amor, aí isso vai criar problemas para muitas pessoas. Eu só posso dizer que, nesse caso, além da teoria, nós tínhamos um sistema de vida que era totalmente diferenciado da teoria. Uma pergunta, Noch eine ainda Frage. de Luiz Carlos Jasbeck. Luiz Carlos. Quase uma provocação. Trabalho em português vem do latim tripalium, que significa instrumento de tortura. E aí, como ficamos? Ja. Also die Tortur hat in der Geschichte der Liebe A sicher eine tortura große Rolle gespielt. desempenhou um grande papel na história do amor. Os sofrimentos do amor só podem ser interpretados com a tortura. Agora, se esta era a forma do trabalho que sempre existiu, eu não sei. O que eu sei é que antigamente, quando as pessoas tinham de confessar, se seguiam exemplos da Inquisição Europeia. Isso talvez seja fortuito, talvez seja por acaso, mas eu não acredito que a coisa seja assim tão pouco perigosa. Eu acho que isso está ligado. Quer dizer, existia alguma coisa como a tortura, que as pessoas eram forçadas a confessar certas coisas e que para isso eles tinham de sentir alguma dor corpórea, alguma técnica de tortura. Isso é repetidamente mencionado na história, mas aí eu não gostaria de entrar num assunto tão macabro, numa noite tão agradável. Eu estava tentando lembrar algum exemplo histórico em que tivesse havido uma tentativa de eliminação dessa dicotomia entre amor e trabalho. Eu estou vendo aqui que o senhor disse no início que o livro do Testamento do Hilke, né, ele foi escrito em 1921, publicado em 1974. 1974 são 6 anos após 68, não é? Lembrando de maio de 68, que talvez fosse um epílogo de todo um movimento na década de 50 e 60 de contracultura, os movimentos de contracultura. Me parece que os movimentos de contracultura, eles lidavam justamente com esses dois elementos, né? Como negar, de um lado, o trabalho industrial, da sociedade industrial, como negar o consumo, não é? Como continuar sobrevivendo, negando essa sociedade e como fazer isso ao mesmo tempo amando e recuperar o amor dentro dessa perspectiva. Quer dizer, todas as iniciativas da contracultura, de vida rural, das comunidades, daqueles trabalhos artesanais de sobrevivência, né, das relações amorosas liberadas, no sentido assim, de que elas rompiam com um certo status quo de repressão sexual existente até então, me parece que foi um exemplo assim, significativo, expressivo, dessa tentativa, né, de dar uma resposta, né, que não teve êxito, evidentemente, uma resposta, né, que fracassou, não é? Mas uma resposta concreta, não é? a esse fatalismo, a essa quase que determinação de que seremos escravos desse tipo de trabalho e desse tipo de civilização industrial ou hoje pós-industrial. O que o senhor queria assim, comentar sobre o movimento de contracultura como uma possibilidade de junção desses dois elementos? Eu participei ativamente da contracultura dos anos 60, não tanto no movimento estudantil,
quanto também nas experiências feitas na área da arte, para desenvolver o que poderia ser aceito pela sociedade. Na época, o amor era o contraponto ao trabalho. Essa negação, conforme o senhor mesmo disse, chegou a um certo final. Eu acho que as tentativas de uma negação das teorias dialéticas, das teorias críticas, que eu conheço tão bem, da Escola de Frankfurt, era uma tentativa feita de uma dupla negação, isso também não evoluiu. Um colega muito jovem me diz que hoje a negação está completamente sem eco. E aí, o que acontece hoje na Alemanha? Temos o problema do desemprego, é a mesma coisa. A negação hoje não é mais necessária. O espírito, através de negações, se afirmava, tentava mudar as coisas, tentava mudar o meio ambiente. Mas esse tipo de situação levou o que? Ao desemprego. E o que o substitui? O amor livre também não o substitui, porque nas condições internas, as condições internas criam as dificuldades que eu acabo de mencionar. Seria desejável, e eu não perdi completamente a esperança, que o homem inteligente, conceba alguma solução. Por exemplo, o jovem que diz que o amor deve ser utilizado apenas se, aí essa talvez fosse uma boa sugestão. Quer dizer, só amar já não basta. E isso talvez seja o limite da loucura representado pelo trabalho. Temos aqui uma próxima pergunta do público, de Daniel Galvão, e que expressa a sua curiosidade em saber como é vista no hemisfério norte, nos países da Europa, a ação de duas pessoas que se beijam durante o trabalho. Eu acho que sem muito escrúpulo e sem muita consequência, eu acho. Miguel Schaier, por favor. Miguel Schaier. Professor Camper, eu vou recuperar um pouco Aristóteles e os ditados populares paulistas. Eu quero deslocar a discussão do amor na relação com o trabalho para o ócio, para o lazer. Os gregos, Aristóteles dizia que o lazer aprimora os homens, não é? Fazem com que se exponham às suas virtudes. E aqui, em São Paulo, se diz que o amor não sobe a serra. Há um lazer lá embaixo, à beira-mar, no nível 0, e São Paulo está no morro, no Planalto, temos que subir. Ou seja, o amor é curto, o amor pode ser curto, e principalmente aquele amor que nasce na ociosidade e que nasce no lazer. Que tipo de amor é esse? Eu sei que não é o de Rilke, mas como é que o professor Camper vê esse amor fugaz, rápido, esse amor que dura muito tempo, mas é eterno enquanto durou? Eu sei, isso existe. O amor que não sobe a serra. Claro que sei disso, mas esse não era o tema que abordamos hoje. Falamos apenas do amor eterno, do amor duradouro, do amor sofrido e do trabalho como algo que autovaloriza, algo que permita as pessoas que atinjam a liberdade. Mas ambas as estratégias não são suficientes. É claro que existem possibilidades de que talvez outras combinações possam ser melhores. O senhor menciona
Aristóteles, e ele sempre achou que a amizade era uma coisa muito importante, talvez até mais duradoura do que o amor. Mas devemos ser cautelosos, porque Aristóteles era uma pessoa que sempre disse que deveria haver trabalho escravo. Ele achava e postulava que o trabalho escravo era necessário para haver progresso. Ele disse também que o Estado grego tinha uma série de coisas inaceitáveis e que as pessoas mais cultas levariam uma geração para melhorar a situação, e se eles pudessem conversar sobre as tristezas que aconteciam no estado em que viviam, aí eles criariam uma amizade entre si. Essa é uma fórmula interessante que Aristóteles achou. Talvez homens achem novas maneiras de conviver, uma vez que eles entendam a situação em que eles mesmos vivem. Quanto à liberdade, eu acho que a sociedade que está no poder, ela sempre promete a igualdade, a solidariedade, a fraternidade. E se ela não conseguir isso, ela vai passar pela morte. Isso realmente já foi dito. E isso realmente acontece. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. É justamente essa que é a grande profecia. Temos aqui a próxima pergunta do público. Pergunta feita por Pedro Aguerre, a qual vou resumir. Existe um tempo do trabalho e existe um tempo do amor. Haveria a possibilidade de as duas atividades serem incluídas dentro de um mesmo tempo? Das wäre dann die Tag- und Nacht